Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Henrique Lima, diretor executivo da Arte Fiscal Consultoria Tributária de Curitiba. E o tema da nossa entrevista será como recuperar créditos fiscais e pagar menos impostos. Henrique, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Prazer, Divino. Prazer é nosso estar apresentando nosso trabalho para vocês aí e as empresas, tá? Bacana. Henrique, eu gostaria que você falasse quem é essa empresa Arte Fiscal Consultoria Tributária, quanto tempo que ela está no mercado e qual o trabalho que ela desenvolve. Então, nossa empresa está há mais de 20 anos no mercado, né? Arte Fiscal. Ela tem sede em São Paulo. Nós representamos ela aqui em Curitiba, né? Temos a filial em Curitiba. E somente para a área do agronegócio, em torno de 400 a 500 milhões de reais. Como é que uma empresa pode recuperar créditos fiscais e pagar menos impostos num país como o nosso, Henrique? Verdade, né? Então, isso é uma dor latente, né, de todos os empresários, impostos, né? E isso quando é pago de forma equivocada, né, ou indevida. Então, nós fazemos uma análise, né, nas empresas do agronegócio e verifica, principalmente nesse setor, que são empresas com CNPJ, no caso, as fazendas, né, com CNPJ, que são no lucro real, que é o regime não cumulativo. Elas têm a prerrogativa ali de algumas despesas, né, insumos que elas utilizam para o seu negócio funcionar, né, para a sua empresa funcionar. Muitos desses insumos e despesas, elas são geradoras de crédito. E por elas serem nesse regime não cumulativo, que é do lucro real, por exemplo, elas têm direito a esse crédito, né, para bater em seus impostos. Como a maioria não tem imposto no final a pagar, ela acaba sendo esse crédito acumulado, né, nos últimos anos, e onde a gente vai verificar através das obrigações acessórias das empresas esses créditos, né? Então são os insumos, por exemplo, os bens do ativo imobilizado dessas empresas, as despesas que elas têm com, por exemplo, combustível, né, que é utilizado para o maquinário, por exemplo, os fertilizantes, a luz, né, a energia principalmente. Tudo que é essencial e relevante para esse negócio funcionar é objeto de crédito, né? Então a gente está falando aí de valores expressivos, né, que as empresas podem oferir e resgatar novamente, que o cálculo é básico. Por exemplo, cada despesa que essa empresa tenha, ela pode aplicar um percentual de 9,25, que é o resultado, né, referente a esse direito que ela tem. Então, claro, não são todas as despesas, né, obviamente, mas uma boa parte delas, elas são recuperáveis, né? Então, esses insumos, eles podem retornar em espécie, né, em dinheiro para essas Eu acho empresas. que a grande dúvida que fica, Henrique, é o seguinte: esse questionamento, ele é legal? Porque o governo não gosta de devolver dinheiro, a gente sabe disso, né? Então, é legal isso? Sim, isso, Divino, exatamente. Tem essa dúvida, né, dos clientes e de algumas empresas. Então, é legal, né, porque isso está dentro do artigo 3º da Lei 10.833 de 2003. Então, a gente sabe que o Brasil, ele, principalmente na área tributária, a cada ano, todo mês praticamente, ele altera a legislação. Então, tem coisas que lá em 2017 podia, por exemplo, 2020, por exemplo, cessou, não tem mais esse direito, por exemplo, em algumas situações, e que acaba dando uma loucura nas empresas por não estar fazendo ali de forma correta, por essa legislação efetivamente mudar a todo instante. Por isso tem que ter uma empresa especializada somente nessa área para verificar em cada ano, em cada lapso, ali se dentro daquele período existe uma oportunidade. Então, o que era válido, por exemplo, lá em 2010, por exemplo,
Hoje, 2023, já não é válido mais, né? Então tem algumas alternativas ali, algumas direitos que na época não podia, e hoje com vários embasamentos legais e definições junto ao STF, já vinculados à Receita, já estão pacificados, né, por exemplo, e já pode se tomar esses créditos normais. Então é mais por desconhecimento da legislação, né? Não pode acontecer, por exemplo, de vocês entrarem, a empresa ganhar, ter direito a esse ressarcimento, aí a Receita vai lá, devolve o dinheiro para ela, daqui um tempo acontece uma alteração na lei e ela ter que devolver esse dinheiro, e muitas vezes ela não vai ter esse dinheiro no caixa mais. Entendi. Não, não, em tese não tem, nem na prática, por quê? Porque tudo que é pedido, como eu comentei anteriormente, é baseado em períodos, né? Então, um período é determinado tal crédito tributário, e em determinado período, por exemplo, esse crédito tributário já não é mais permitido. Então, a gente vai trabalhar com parâmetros ali, obviamente, o que naquela época podia, beleza. Daria um determinado tempo, a partir desse momento, esse tipo de crédito não pode ser tomado mais, por virtude de alguma legislação específica. Então, é só tomado efetivamente o crédito daquilo que está dentro do tempo, né, do prazo determinado ali, do parâmetro que foi objeto daquela legislação. Henrique, Não tem como voltar. quando vocês vão fazer esse estudo, Henrique, vocês logicamente vão regredir no tempo, né? Até quantos anos atrás vocês podem voltar para olhar se essa empresa tem direito ou não? Então, seria ideal, né, obviamente, se pudesse todo o tempo da empresa, 20, 30 anos, né? Mas a gente sabe que tem o tempo da prescrição, né? Então, somente os últimos 60 meses. Então, a gente faz uma avaliação na empresa dos últimos 60 meses e verifica se dentro desse período existiu algum crédito, algum tributo que foi pago em duplicidade e tal, para apurar esses valores e demonstrar para as empresas que efetivamente lá atrás, né, ela acabou não se acreditando ou pagando em duplicidade algum tributo, né, que ela venha pagar. Lá no início da nossa prosa, Henrique, você disse que vocês já recuperaram só para empresas do agronegócio cerca de 400 milhões de reais. No contexto todo, 800 milhões. Quer dizer, só do agronegócio deu 50% aí do negócio de recuperação de vocês, né? E você falou uma questão de lucro real, não me lembro se foi real, se foi o presumido que você disse, até gostaria que você Isso. falasse sobre isso novamente, né? E aí eu volto numa questão. Qualquer empresa do agro está elegível para conseguir esse ressarcimento ou não? Tem alguma especificidade? Então, em princípio, são empresas do lucro real, fazendas, né, com CNPJ, que estão no regime não cumulativo, que é o lucro real, né? A Uhum. maneira mais simples de falar. São empresas do lucro real. Então, são fazendas com CNPJ, as agroindústrias, né? As transportadoras, muitas transportadoras têm muito crédito para recuperar, né? Principalmente do agro, né? As cooperativas. A gente fez uma cooperativa mês passado, aqui no interior do Paraná, que deu 2,8 milhões, uma cooperativa do leite. Então, isso é dinheiro na conta da empresa. Então, essa empresa ela tinha muitos créditos advindos do produtor rural, pessoa física. Como o produtor rural, pessoa física, ele não, infelizmente, não tem direito a esse crédito. Esse crédito ele é transponível para a cooperativa, né, que está comprando esse leite. Então, essa cooperativa ela aderiu esse crédito para ela, dentro da legislação, e fora as despesas de insumos, né, obviamente, ela pulou a 2,8 milhões. E uma outra transportadora aí que a gente fez em São Paulo, ela deu 1,7 milhões, né, referente ao diesel, que é um insumo que ela utiliza, né, para poder trabalhar, por exemplo. Então, basicamente são isso, empresas do lucro real que trabalham no agro. Então, milho, soja, feijão, o que for referente ao agro, carnes, né, que mexe com bovinos, o leite. Então, todo esse contexto geral, falou em agro, falou em lucro real, pode 90%, 95%, vamos fazer bem sinceramente, tem valor disponível para apurar de crédito. Deixa eu, É eu vou aproveitar que você já levar. está aqui para você me dar uma explicação que com certeza vai ajudar muita gente.
Qual que é a diferença de lucro real e lucro presumido? Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Então, o lucro real, na verdade, o que acontece? É o regime da não cumulatividade, né? São empresas que elas têm um sistema lá de débito menos crédito. Então, tudo que ela tem de despesa, ela é abatido nos seus créditos. Então, comprei, por exemplo, um pneu lá para minha empresa do agro. Comprei um pneu lá para o trator, por exemplo. Esse pneu, o próprio pneu em si, o valor lá custou lá R$ 5.000 o pneu. O pneu ele é abatido no imposto, beleza? O imposto sobre o pneu, que existe o imposto sobre o produto. O imposto sobre o pneu eu utilizo como crédito também. Só que esse imposto sobre o pneu, eu não tenho onde derrubar, onde esgotar, né? Onde usar esse crédito, porque não tem imposto no final. Porque empresas de lucro real praticamente não pagam zero de imposto, porque é o sistema débito menos crédito. Então, esses créditos eles são acumulados, não tem onde despejar esses créditos, acumula assim 2, 3 ou 5 anos no máximo, né? E a gente faz as solicitações em cima dos insumos e das despesas, né? Que é do conceito lá de insumos, da Lei 10.833, do artigo 3º, né? Onde fala onde elenca, né, todas as opções de créditos em cima da empresa de lucro real. Lucro presumido, né? A lucro presumido, ela já existe uma presunção do imposto, certo? Então, infelizmente, essas empresas, elas não têm direito a crédito de nada, porque a Receita ela já aplica uma presunção da tua margem de lucro. Então, ela pode variar ali de 32%, de 15%, por exemplo. Então, varia conforme a atividade da empresa, né? Então, tem uma tabela também que a Receita utiliza. Mas o contexto geral para a recuperação de crédito tributário são empresas do lucro real. Muitos produtores rurais, Henrique, estão na pessoa física. Eles não têm CNPJ. E muitas vezes movimentam muitos milhões, né? Esses produtores, eles também têm direito a esses créditos que você colocou ou eles não têm? Excelente pergunta, Divino. Infelizmente, né, por uma questão de mindset, que a gente fala de mentalidade, os produtores rurais, eles têm uma aflição, por experiência própria, de abrir CNPJ, abrir empresa. Como você comentou, muitos deles faturam valores vultosos, né, milhões. Se eles tivessem empresas formatadas do agronegócio na tributação de lucro real, por exemplo, todos esses créditos, todas essas despesas, na verdade, que eles têm lá com fertilizantes, com energia, com todo o material de insumo necessário, diesel para os seus maquinários e tal, todos esses valores que eles pagam mensalmente, anualmente, iria voltar para eles, até um cálculo básico, 9,25%. Então você aplica uma fazenda que o cara tem lá, gasta R$ 100.000 por mês de despesa, né? Aplica 9,25, o cara tem todo mês ali R$ 9.000 de crédito. Calcula isso em um ano, calcula isso em 5 anos. Então eles ainda não têm essa questão de abrir empresa. Eles acreditam que ainda na pessoa física estão numa questão certa de tributação e tal. Só que quando for fazer o imposto de renda no ano seguinte, dá aquela pancada para pagar imposto, né? Porque ele teve uma movimentação financeira muito alta e não se utilizou de inúmeros valores de créditos possíveis, né? Que eles poderiam ter com todas essas despesas, né, no caso. Então infelizmente acontece isso. Uma dúvida que eu acredito que muita gente possa ter nesse momento é o seguinte, Henrique. O contribuinte ele não vai ficar marcado na Receita, né, casos de fiscalização e tal, se ele requerer esse ressarcimento, esse direito dele, isso não pode trazer algum aborrecimento futuro para ele? Entendi. Na verdade, não. Pelo seguinte, porque você está indo atrás de uma coisa que é sua, por direito. Existe a legislação específica para isso, né? De vários créditos, se caso a empresa venha a ter sido pago 2 vezes os impostos também. Mas a fiscalização efetiva, principalmente as empresas do lucro real, elas têm que estar com a contabilidade em dia, né?
Não pode sair desde um lápis que essas empresas compram para o seu escritório administrativo, por exemplo, tem que estar contabilizado. Então, não tenho por que ter medo da fiscalização, uma vez que antes de você vender qualquer coisa, quando você está comprando qualquer coisa, a gente sabe que hoje está tudo no digital, né? Está tudo aberto, né? Vamos dizer assim, bancos, essas coisas, então está tudo aos olhos do governo, vamos dizer assim, da Receita Federal. Então, fiscalização efetiva, a gente passa por fiscalização 24 horas por dia. Isso é fato. Não é uma revisão tributária que vai trazer o fiscal para dentro do seu negócio, uma vez que você está arrumando algo que está errado dentro da legislação, né? Então, se você está dentro da legislação pedindo algo que você erroneamente pagou ou não se acreditou no passado, então, obviamente, não tem risco de fiscalização efetiva, né? Então, principalmente para essas empresas do lucro real, né? Toda empresa tem contador. Os próprios contadores das empresas não podem fazer esse questionamento que vocês fariam? Se você fala deles avaliarem se as empresas têm o Isso, crédito, por exemplo, né? exatamente. Entendi. Então, para você ter uma ideia, a gente faz parcerias com contadores, né? Então, a gente tem na carteira nossa inúmeros contadores que são parceiros nossos e a gente faz avaliação nas suas próprias empresas, né? Algumas contabilidades fazem, não são todas. Vou dizer aí que 5% dos escritórios contábeis faz esse trabalho de consultoria tributária interna para os seus próprios clientes. Por que eles não fazem isso? Porque o contador, a maioria, né, não desmerecendo a classe de forma alguma, porque nós somos contadores e advogados também, né? Mas a gente trabalha naquela questão, na mentalidade do clínico geral, certo? O contador, todo mundo sabe, o contador é o clínico geral, então ele vai atender a transportadora, vai atender o mercado, vai atender o posto de combustível, ou a clínica médica, por exemplo. Ele vai tentar ali se especializar em cada setor, mas infelizmente, como igual eu comentei no início, a legislação muda a todo tempo. Não existe como você tentar ser 100% em tudo. Então, existe a consultoria tributária específica nisso, que seria como um cardiologista, um neurologista, aonde ele vai especificamente no problema da empresa, na dor da empresa, que é o quê? A parte dos tributos, né, e créditos, eventualmente, créditos tributários no caso. Então, tem que ter um especialista focado nisso, porque a legislação ela muda a todo o tempo. Nesses minutos que nós estamos falando, acredito eu que a legislação já mudou 2, 3 vezes, alguma coisinha ali tá mudando. Então, tem que ter alguém específico ali com a expertise para poder trazer para as empresas esses benefícios, né? Que infelizmente fica escondido na legislação e tem que ali dar uma cavadinha, né? Procurar ali alguma coisa que traga um benefício para as Como empresas. é que a sua empresa cobra por esses serviços? Então, a gente faz uma análise totalmente gratuita, success free, que a gente fala, que a gente só vai cobrar os honorários, né, após diagnóstico feito, se o cliente concordar com o relatório e a análise. Então, essa análise preliminar não paga nada. A gente levantou valores, se caso a empresa tiver, né, valores, e deu lá X valor. Cliente, você se interessa em recuperar esses valores e tal? Quero fazer. Beleza, então você vai assinar o documento, tem um contrato de ambas as partes, responsabilidades, né? E os nossos serviços, os nossos honorários só são pagos quando esses valores, né, o cliente obter os créditos em conta bancária. Somente isso, só no final que ele vem pagar os nossos honorários. E quanto custa? Qual que é o percentual? Qual que é o valor desses honorários? É um valor fixo? Varia de empresa para empresa? Quanto custa isso? Certo. Então ele varia muito de valores, tem valores que percentuais, né? Então depende muito do valor que a empresa tem para restituir ou para se creditar. Então cada contrato, cada caso é um caso, então a gente vai analisar com cautela para cada cliente e apresentar no momento, né, da análise tributária. Ó, deu X valor, em cima desse valor a gente tem um percentual aqui, caso
concordar em ambas as partes, daí sim, assina seu contrato e esses créditos, os honorários, no caso, só vão ser pagos no final do recebimento do cliente, no caso. Geralmente, a partir do momento que a empresa aceita, fala, ó, tá, vocês fizeram a análise, eu tenho um crédito aqui de acordo com a análise de vocês e eu aceito fazer esse questionamento. Costuma demorar muito até que se resolva, até que o dinheiro caia na conta da empresa. Aliás, eu estou falando na conta, eu quero até que você esclareça isso, o dinheiro vai cair na conta dela mesmo. Isso. Então, por exemplo, vamos no início, o diagnóstico, né, da empresa, ela leva em torno de 30 a 45 dias. Então, a gente consegue ter um diagnóstico preliminar da avaliação se ela tem possibilidade de crédito. Após feita a análise, caso venha a ser feito, assina o contrato, esses valores podem ser restituídos em até 120 dias a 180 dias. Então, a Receita Federal ela tem um prazo ali, né, até 180 dias está pagando esses valores em conta. Haja visto se a empresa não tiver, por exemplo, débitos. A empresa tem X valor de débito em aberto, débito atrasado, né? Tem uma dívida com o órgão. Esse valor que foi apurado, primeiramente a gente faz a compensação, diminuindo esse débito, e o que sobrar vai para a conta da empresa. Então, por exemplo, a gente levantou lá 100 mil reais de crédito. A empresa tem 60 mil de dívidas, 60 mil abate na dívida, 40 mil vai para a conta da empresa. Certo? Então, quita-se as dívidas e se sobrar, volta o dinheiro para o caixa da empresa. Simples assim? Em tese, falando é simples. Tem todo o meio de campo ali para trabalhar. É lógico, a gente faz um resumo, né? Mas tem toda uma tratativa ali com documentos fiscais, né? É Tudo certinho lógico que sim. para que a empresa tenha sucesso. A ideia nossa, o que é? Trazer caixa para a empresa. O coração das empresas são caixa. Empresa sem caixa é uma empresa quebrada, infelizmente. Henrique, quem quiser saber mais informações, onde que te acha, onde é que obtém essas informações? Perfeito. Eu vou deixar o contato do nosso comercial, acho que vai ficar na legenda também, mas é o DDD 41 98460 8742. Vamos repetir? Certo, telefone. 41 98460 8742. Bacana. É o central nosso do comercial para tirar dúvidas, né, sobre qualquer finalidade. E também a gente deixaria no rodapé um link, né, também para tirar dúvidas também. Tá. Vocês têm uma calculadora virtual, né? Temos. A gente tem uma calculadora. Em 30 segundos, explica o que é essa calculadora aí. Isso, ali é rapidinho. De 20 a 30 segundos, você faz uma simulação conforme a atividade da sua empresa, né? E o segmento dela. Coloca ali uma média de faturamento, a gente já tem por expertise há anos no mercado. A gente tem uma presunção, obviamente, de quanto essa empresa pode ter de crédito. Claro que depois é feita uma análise mais criteriosa. Mas em tese você já tem um norte ali. Puxa, minha empresa fatura 100 mil reais, vou ter X de crédito. Já é um norte. Fatura 1 milhão por mês, tenho Y de crédito. Já vai salientar ali uma curiosidade da empresa para poder rever, na verdade, e ver se realmente tem o crédito, né? Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Parabéns, sucesso pelo trabalho. E vamos torcer para que vocês consigam recuperar muito dinheiro para essas empresas do agronegócio. Muito obrigado, viu? Obrigado, Divino. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Eu conversei com o Henrique Lima, diretor executivo da Arte Fiscal Consultoria Tributária. Ele está lá em Curitiba, a sede da empresa é São Paulo, mas ele tem uma filial em Curitiba. E o tema da nossa prosa foi como recuperar créditos fiscais e pagar menos impostos. Eu, se fosse você, correria atrás dos seus direitos, tá bom? Tá aí a dica. Fica a dica. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Deixe, se você gostou dessa prosa, desse vídeo, deixe um like, um gostei, deixe um comentário, compartilhe com muita gente, com certeza muita gente precisa dessa informação, e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.